Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Caversan e hoje recebo novamente aqui o professor Flávio Pierobon e recebo hoje também o professor Ricardo Vélez Rodrigues. São dois grandes amigos, duas pessoas com quem eu sempre aprendo muito e tenho o privilégio de dialogar. E hoje nós vamos conversar em torno de duas questões que são de suma importância. Primeiro, o que caracteriza e distingue os pensamentos conservador e liberal, para que em seguida nós tenhamos condições de tentar responder a seguinte questão. A Constituição brasileira, ela tem um perfil conservador ou tem um perfil liberal? Eu vou passar a palavra, então, para tratar da primeira questão ao professor Ricardo, que é da área da filosofia. Bom dia, professor Ricardo, tudo bem? Bom dia, Thiago, Flavinho. Bom dia, prazer estar aqui dialogando com vocês sobre este tema quente. Primeiro, vou fazer uma pequena introdução vivencial ao tema, porque o tema me toca muito de perto. Eu sou nascido na Colômbia, e na Colômbia, entre 48 e 58 do século passado, ninguém de vocês era nascido, mas entre 48 e 58 eu já estava vivo. Houve uma guerra civil. Uma guerra civil entre quem? Entre liberais e conservadores. E havia uma empolgação terrível ao redor desses dois grupos políticos. A minha família toda era conservadora. E me lembro que, de certa feita, houve uma sessão de tiro ao alvo e eu pegava as cápsulas deflagradas e as guardava. Eu tinha 6 anos. E um padre amigo disse, menino, para que tantas balas? E eu falei com ele assim direto, para matar liberais. Então era questão de vida ou morte. Liberal e conservador não podiam se ver. Ocorre que eu, por aquelas conjunturas do destino, da vida, outro dia conto essas histórias, de conservador virei liberal. Vim para o Brasil fazer o mestrado, minha cabeça mudou e eu virei liberal por opção numa família tradicionalmente conservadora. O meu primeiro livro não podia ser outro, Liberalismo e Conservatismo em Colômbia e na América Latina. Então, vou falar sobre isso. O que distingue um liberal de um conservador? Qual a proposta? O conservadorismo, e o grande estudioso das mentalidades, que é Karl Mannheim, diz que o conservadorismo é uma anti-utopia. O conservadorismo quer raciocinar a partir das tradições já aceitas e sedimentadas em usos e costumes. Então, ele não é utópico, ele não quer uma ideia que venha de fora para ele se inspirar. Ele se inspira na defesa das tradições. Família, religião, ordem. Bem. O liberalismo, diz Karl Mannheim, é uma utopia. Ou seja, busca algo que não está aí. E qual foi o ponto de partida do liberalismo? Foram as grandes revoluções burguesas que se desenvolveram entre os séculos 17 e 18, pela Europa fora. Então, os liberais queriam ser livres da Idade Média, que achavam conservadora. Então, eles queriam uma coisa nova em que a razão desse as regras. Então, no meu livrinho, elaborei 4 grandes distinções entre liberalismo e conservadorismo. Primeiro, reação é uma anti-utopia. Segundo, o conservadorismo defende que a verdade se manifesta em formas concretas. O liberalismo considera que a verdade se manifesta em ideias. Terceiro, o conservadorismo acha que é necessário sedimentar as coisas na experiência do tempo. E quarto, a desconfiança perante as mudanças revolucionárias. Essas seriam as ideias fundamentais. A primeira, eu denomino de ateorização, a primeira característica. O conservador quer raciocinar a partir do que está dado, das tradições locais, das tradições familiares. A verdade sedimentada ao redor do tempo é a melhor. Então, essa é a primeira distinção. Na Revolução Francesa, os conservadores criticaram a Revolução Francesa. Por quê? Porque ela, com a ajuda da razão, criou uma bagunça geral. Então, eles queriam voltar atrás, voltar a uma tradição que organizasse a razão, que era a louca da casa. Como sedimentar a razão? Colocando primeiro um princípio de ordem para a razão. Por isso que
os conservadores que reagem contra a Revolução Francesa elaboram o termo regeneração, como Augusto Comte, por exemplo. A regeneração é o que? Voltar a colocar a razão nos parâmetros de ordem, uma autoridade que paute a razão. No caso, seria a tradição. Então, o conservadorismo se diferencia do liberalismo em que ele é ateórico. O liberalismo é teórico. Parte da reflexão ao redor das ideias. Que ideias? Direitos inalienáveis da pessoa. A vida, a liberdade e as posses. Então, esses direitos, então, nós, com a luz da razão, podemos trabalhá-los, explicitá-los e fazer uma filosofia. Seria a primeira distinção. Segunda distinção, anti-economismo. O conservadorismo parte da ideia de que nós somos fundamentalmente seres que têm uma dimensão espiritual. Então, a nossa tarefa no mundo não se, diríamos, limita a uma questão material. O liberalismo, por força da influência que as ideias calvinistas tiveram na formatação do liberalismo na Inglaterra, ele acredita no trabalho como gerador de valor. Então, para os liberais, o trabalho cria valor. Para Adam Smith, que é o grande teórico liberal da macroeconomia, de onde vem o valor, dinheiro? Vem no trabalho sedimentado. Então, para os liberais, há uma visão economicista, homoeconômicos. Para os conservadores, há uma visão antieconomicista. O homem não vale pelo que tem, ele vale ontologicamente pelo que ele é. Essa seria a segunda distinção. Terceira distinção. A verdade, para o conservador, se manifesta em formas concretas. A verdade, para o liberal, se manifesta na ideia. Hegel, manifestação da ideia. Para o conservador, verdade é o costume, traduzido no folclore. Grandes folcloristas sempre foram grandes conservadores. Para o liberal, a verdade se traduz na ideia cartesiana, penso, logo existo, uma coisa abstrata. E por último, a quarta, que eu denomino com um termo proveniente do grego, cronontaxiologia. Para o conservadorismo, o tempo é aquele que faz amadurecer as coisas e lhes confere valor. Então, para o conservador, uma verdade, uma tese, uma hipótese, uma manifestação de ordem deve ter-se amadurecido ao longo do tempo. Ao longo do tempo, como o vinho. O vinho fica bom ao longo do tempo. A verdade fica boa ao longo do tempo. Para o liberal, a verdade pode ser formulada em contraposição a uma tradição secular. Revolução Francesa. A Deus e a razão se colocou por cima das tradições locais. Então, nós temos que o liberalismo é uma utopia, o conservadorismo é uma anti-utopia. Quem pensou no Brasil isso de forma clara? O grande historiador mineiro João Camilo de Oliveira Torres, na sua obra A Democracia Coroada e na sua obra Os Construtores do Império. Aí, nessas duas obras, João Camilo destaca os fundamentos da forma liberal e da forma conservadora de ser. Acho que respondi. Respondeu tão bem que eu, particularmente, nem tenho condições de traçar lá muitas considerações sobre isso. Eu queria dizer só, antes de passar a palavra para o professor Flávio, para fazer as complementações sobre a primeira questão e depois para ele tratar da segunda questão também, queria dizer que, ao longo do tempo, eu tenho particularmente me reconhecido como um liberal, e que eu penso muito no que o Stuart Mill disse, e que depois, no campo do direito, o Ronald Dworkin acabou dizendo na última obra dele também, no sentido de que a sociedade precisa ter razões, motivos racionalmente muito bem fundamentados para proibir qualquer pessoa de fazer o que quer que seja, e não simplesmente um apelo à tradição, a qualquer coisa, e por isso que o liberalismo me parece algo tão bem encadeado e tão sedutor assim. Eu, contudo, entendo também as boas intenções por trás do conservadorismo, pelo menos, e lembro do Roger Scruton, que faleceu não faz tanto tempo, né, quando ele disse que, olha, a gente tem milhares de anos aí de história
de sociedade culturalmente organizada e nós chegamos vivos até aqui, né? Então, quer dizer, a coisa foi dando certo até aqui. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado antes de pretender mudanças bruscas, porque as mudanças sempre nos colocam sob algum risco também. Mas eu quero ouvir o professor Flávio também. Professor Flávio, bom dia, tudo bem aí? Tudo bem, Thiago. Professor Ricardo, é uma satisfação enorme poder fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa com vocês dois. Obrigado pelo convite. Quer dizer que estou com saudade do professor Ricardo, que faz bastante tempo que não vejo. É um prazer poder ouvi-lo, viu, professor Ricardo? Obrigado, o prazer é meu estar aqui com vocês. Imagina, eu sequer tenho condições de sentar numa mesa para debater com vocês dois. Não, agora temos condições graças ao coronavírus, não? Cada um na sua casinha, senta, há espaço para todos. Para todos, exatamente. Bom, com relação a isso, eu nem tenho condições de fazer qualquer consideração. Aliás, só uma observação, o professor Ricardo chamou atenção para mim para questões que, para mim, nunca, na minha percepção, haveria feito parte de um pensamento conservador. Eu nunca tinha pensado o conservadorismo a partir, por exemplo, de uma questão ontológica da pessoa. Eu jamais tinha pensado nisso. E aí, depois eu quero ouvir o professor Ricardo, que é uma pessoa que sempre ensina muito, tanto o professor Ricardo quanto você, Thiago, mas a minha perspectiva da Constituição é de que é uma Constituição que congrega, ora, um pensamento liberal, pegando essa premissa do professor Ricardo, de utopia, de uma sociedade diferente, que se quer melhor, por exemplo, tendo em vista, por exemplo, uma proteção da arte, uma proteção da cultura, com objetivos fundamentais que são praticamente realizáveis, como, por exemplo, a redução da desigualdade social, a diminuição da desigualdade social, a erradicação da pobreza, ao mesmo tempo que ela congrega tópicos que estão atrelados a um conservadorismo, tópicos que estão sedimentados na história do Brasil e que vêm se repetindo, como, por exemplo, uma proteção ao patrimônio, a questão de uma casa que ainda é asilo inviolável, algumas proteções de uma elite política que se mantém e que vem se repetindo ao longo do tempo, com a qual nós não conseguimos nos descolar. Então, eu tenho a impressão que a Constituição, pelo menos na minha perspectiva, não pode ser taxada nem só de liberal, nem só de conservadora, ela congrega aí um misto de conquistas e de perspectivas liberais e garantias que vêm se sedimentando com o tempo. Eu gosto muito de um conceito do Ferraioli sobre Constituição que diz assim: a Constituição é uma utopia transformada em direito constitucional. Eu gosto muito disso para dizer assim, efetivamente a Constituição quer construir uma sociedade que talvez nunca aconteça, mas ela faz isso através de normas jurídicas que permitem pelo menos uma realizabilidade. Realizabilidade, exato. Obrigado, professor. E quando isso não acontece, nós temos momentos de crise, como é que nós estamos vivendo, né? Se você for ver as principais críticas que nós temos ao momento o que adianta uma Constituição tão ampla, tá, se na prática isso não acontece? Então me parece que há uma congregação aí de ora pensamento liberal, direitos e normas e perspectivas liberais e ora conservadoras. Só uma observação, e aí quero puxar para o professor Ricardo, que tem um texto lindíssimo em uma obra que eu tive a oportunidade de organizar do ano passado, os 30 anos da Constituição, e o texto da obra é sintomático, ele diz assim: a Constituição de 1988, 30 anos depois, o avanço do retrocesso. E aí ele promove uma série de debates exatamente tendo como pano de fundo isso, uma série de questões que nós poderíamos ter rompido na Constituição de 88, que nós preferimos não romper e manter da mesma forma como sempre tivemos. Então, acho que da minha parte era isso, Thiagão. Legal, muito obrigado, Flávio. Eu queria fazer um reparo. A gente fica velho muito mais cedo do que a gente percebe. Esse livro é do ano retrasado, certo? Nossa, é verdade, é do ano retrasado, cara. Eu já vou passar para o professor Ricardo. Eu concordo muito com o professor Flávio. Queria fazer algumas rápidas observações só. Primeiro, no sentido seguinte, eu lembrei aqui do Weber. O professor Ricardo é um grande estudioso da obra do Weber. O Weber, em um trecho de uma obra dele que foi lançada póstumamente, que é a Economia e a Sociedade, mas tem um trecho que foi organizado como Direito na Economia e na Sociedade. Ele diz que, pensando nos povos bem organizados, pelo menos, que a gente não tem grandes codificações e movimentos constitucionais muito frequentemente, porque
isso é um investimento muito grande de tempo e de recursos, dos mais diversos recursos. Que então a gente tem novas codificações após revoluções, para consagrar uma nova realidade social. Tem um sociólogo brasileiro, que é o José de Souza Martins, que diz que no Brasil, ele falou isso na década de 80, pelo menos, ele diz que no Brasil as coisas, na realidade, são ao contrário, para variar, né? No Brasil, a gente faz novas constituições para garantir que não aconteçam verdadeiras revoluções. E que, então, os textos constitucionais garantem uma perenidade aí da estrutura social. Quando a gente está na iminência de uma quebra institucional, a gente vai lá e faz uma nova Constituição e garante que a estrutura social, pelo menos, não mude. Eu sempre lembro disso. De toda forma, eu queria lembrar aqui também do Eros Grau, que é um constitucionalista que eu particularmente admiro muito, e ele tem um livro que chama Constituição Econômica, se é que eu não me engano, em que ele diz o seguinte: olha, se a gente levar em conta a Constituição de 1988, a gente teve um debate razoavelmente democrático. E isso levou ao fato de termos uma Constituição que muita gente entende que é uma verdadeira bagunça, uma colcha de retalhos. E, na realidade, não é isso. Ela é uma colagem da própria sociedade que a gente tinha naquele momento. É um compromisso social, efetivamente, daquele momento da nossa sociedade. E isso espelha o fato que o professor Flávio disse, e que eu concordo bastante com ele, de que nós temos elementos conservadores e temos também elementos liberais na nossa Constituição. E isso não é ruim, isso é um espelho dos compromissos que nós podemos fazer enquanto sociedade para que a Constituição cumpra a função que a gente vem conversando aí já há algum tempo, de ser um limite à vontade de todos nós, inclusive, principalmente, a minha própria, a cada um de nós. Na minha perspectiva, mais ou menos isso. Mas eu queria ouvir também o professor Ricardo, que realmente tem esse capítulo tão interessante na obra organizada pelo professor Flávio. Professor Ricardo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Flavinho. Bem, eu sou muito velho. Já entrei na categoria da terceira idade. Eu participei da Constituinte como assessor de um senador, do famoso senador José Richa, que era uma figura de prol da Comissão de Constituição e Justiça. Ele presidia a Comissão de Constituição e Justiça. E fui lá, junto com meu mestre, Antônio Paim, assessorá-lo em várias coisas. A coisa fundamental, a reforma política e a adoção do voto distrital. O José Richa era um parlamentarista. Ele queria instituir o voto distrital como forma de dar um conteúdo execuível ao voto. Quer dizer, se o voto distrital existisse hoje, o eleitor poderia cobrar do eleito. Por que não pode hoje o eleitor cobrar do eleito? Porque não sabe como chamá-lo às salas. Pelo voto distrital, ele tem que se referir ao distrito que o elegeu. Pelo voto proporcional, a coisa fica no ar, é a nuvem. Então, eu, muito entusiasmado, participei com ele, assessorando ele na questão do voto distrital, fizemos vários estudos, e a coisa estava muito bem encaminhada na Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, no último dia, para já bater o martelo e definir o texto que seria levado à Assembleia Geral, a reunião foi sabotada por um amigo do José Richa, o senador Mário Covas, para o JPT dele. Bem, resumindo, Mário Covas não estava interessado no voto distrital. Ele estava interessado na manutenção do voto proporcional. E a razão era a seguinte: se vocês, membros do Congresso Constituinte, foram eleitos pelo voto proporcional, para que diabos vamos mudar isso para não sermos eleitos de novo? Então, deixa o voto proporcional. Aí acabou a tal proposta do voto distrital. Então, foi uma primeira surra que eu levei do ponto de vista do combate das ideias. A Constituição de 88, o professor Miguel Reale dizia, é uma novidade. Por quê? Porque todas as constituições da tradição brasileira se fizeram em nome de Deus e do Estado. A Constituição de 88 é em nome do povo. É a Constituição cidadã, porque invoca o povo como origem de toda a autoridade. Então, ele diz, há uma novidade. Mas uma novidade que se ajustou à tradição luso-brasileira de apagar
com o cotovelo que se escreve com a mão. Por quê? Na nossa tradição se sedimentou uma ideia perversa de que as revoluções são para garantir a imutabilidade das instituições. Tá? Isso um pouco em decorrência da forma como se deu a nossa independência de Portugal. Como se deu a nossa independência de Portugal? Por obra e graça de uma revolução comandada do trono. Fico. Não houve um quebra-pau, como na América Espanhola, em que os governantes espanhóis foram enxotados. Não. Os nossos governantes portugueses instauraram a nossa monarquia e nos legaram uma Constituição. Então, o nosso trânsito do regime de Brasil colônia para Brasil independente se deu sob a égide do poder constituir. Então, entrou a ideia no nosso inconsciente coletivo de que toda revolução pode ser feita de cima para baixo, não de baixo para cima. Uma definição muito bonita de revolução foi dada quando se debatia a Aliança Liberal em 29. E todo mundo se perguntava qual é a ideia mestra da Revolução de 30, grande novidade, acabou com a República Velha. Bem, e então surgiu a ideia revolucionária. Os gaúchos empolgados iam fazer uma revolução. E chamaram os mineiros para que colaborassem na empreitada. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que era uma raposa velha, disse, olha, nós sim podemos fazer a revolução, mas façamos a revolução antes que o povo a faça. Então é a ideia da revolução de cima para baixo. É possível aos atuais detentores do poder fazer uma revolução para que as coisas não mudem e sigam como antes no quartel de Abrantes. Não? Então, é uma ideia histórica que se sedimentou um conservadorismo, diríamos. No nosso DNA temos um conservadorismo. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Ou seja, para que não haja mudanças de supetão, vamos fazer a revolução de cima para baixo. Revolução de cima para baixo foi 30, revolução de cima para baixo foi 1889, revolução de cima para baixo foi Estado Novo, 37, revolução de cima para baixo foi 64, a revolução de 64. Então, sempre uma mudança prevista pelos detentores do poder para que não mudem as coisas. Então, a Constituição de 88, ela tem uma dupla sinalização, ao meu ver. Uma sinalização de justiça social, que é boa. A ideia de justiça social é uma ideia que emerge do cristianismo. A justiça, não podemos ter grandes desigualdades, isso é contra a nossa dignidade de seres humanos. Então, vamos fazer uma Constituição que garanta a igualdade, mas que garanta a igualdade dentro de uma proposta socialista. E quem que foi o autor dessa ideia de uma Constituição de inspiração socialista que mantivesse as coisas iguais? Um constitucionalista português, José Gomes Canutillo, que virou coqueluche na época da Constituinte. Ele tinha um livrão enorme, todo mundo com o livrinho embaixo da mão, do braço, querendo colocar em prática a ideia mestra de Canutillo, que era a Constituição dirigente. É possível, diz José Gomes Canutillo, proclamar o socialismo por decreto através de uma mudança na Constituição. Essa jogada foi tentada em Portugal também. Essa jogada, os fundadores do Partido Socialista Português colocaram em prática lá na década de 1870. Quem foi o fundador do Partido Socialista Português? Dois grandes escritores, Antero de Quental e Oliveira Martins, criaram o Partido Socialista Português. Com que finalidade? Manter as coisas como estavam, não fazer uma mudança brusca. Então, a nossa Constituição se escreveu num pano de fundo onde há um DNA conservador, que é fazer a revolução antes que o povo faça, vamos promover coisas para que não haja mudanças. Então, observemos um aspecto negativo da nossa Constituição. É uma Constituição dos direitos sem deveres. O cidadão entra lá como uma espécie de vaquinha na Arca de Noé. Senta e espera a salvação coletiva. Não precisa se esforçar. Tá? Então, temos esse problema. É a Constituição cidadã que não assinala deveres para o cidadão, muito pelo contrário, lhe dá todos os direitos. Até juros tabelados. Então, nós temos
uma coisa decorrente da nossa trajetória histórica, do nosso DNA, que não é ruim, tem coisas boas. Só para mencionar uma coisa boa. Quem pensou a capital no Planalto Central? Pombal, pertinho de Brasília. Porque ele achava que garantiríamos o domínio brasileiro dessa grande imensidão, português e brasileiro, dessa grande imensidão, colocando a capital no Planalto Central, para que os espanhóis percebessem que a coisa tinha dono. Se continuasse o Brasil ligado à costa, possivelmente teríamos perdido o que o Tratado de Tordesilhas nos deu. Todo o Império da América do Sul, que era Império Espanhol, passou para as mãos portuguesas sem disparar um tiro. Então, isso é uma visão conservadora das coisas. Realmente muito interessante, e a gente tem visões semelhantes, né, e com abordagens complementares, o que é muito bacana. Eu aprendi muito mesmo nesse nosso diálogo de hoje. Acredito que nós temos matéria aí para outras tantas reflexões juntos. Só para dar exemplo, acredito que essa dicotomia aí, essa discussão entre voto distrital e voto proporcional é aí bom motivo para uma nova discussão. Apenas para citar um único exemplo, acho que surgiu material aí para várias conversas. Queria agradecer muito, muito mesmo o professor Flávio e o professor Ricardo novamente. Sempre que eu converso com vocês, eu aprendo demais. Hoje não foi diferente. Queria convidar quem nos assiste a comentar aqui embaixo qual a sua própria impressão sobre o perfil da Constituição brasileira, se a Constituição ainda nos serve como povo. Essa é uma discussão bastante interessante. Também queria te convidar, se gostou dessa conversa, a se inscrever aqui no canal, a clicar no sininho. Aqui nas descrições embaixo estarão as indicações de uma coluna semanal do professor Flávio, também do site onde o professor Ricardo tem compartilhado os textos de reflexão dele, tá certo? Muito obrigado a todos, gente. Até logo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Grande abraço, muito obrigado ao generoso público que nos assiste e, sobretudo, muito obrigado aos dois queridos amigos Tiago e Flavinho. Até a próxima. Até mais.